de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe a Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Vamos falar com Deus. Estelinha, eu mandei algo para você. Depois passa para Laura, por favor, tá bom? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o teu nome e exaltamos na beleza de sua santidade, porque o Senhor é bom, é reto, e sempre, Senhor Deus, nos dá a oportunidade de ouvirmos a sua voz. Que isso aconteça mais uma vez nesta noite, Senhor, e que o seu nome seja engrandecido. Nós te pedimos isto em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, como o pastor estava falando, há alguns momentos que a gente pensa assim, né? Puxa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar na minha decisão, ou voltar no caminho que eu fui. Há muitos queridos que, em meio ao trânsito doido, dia desse estava lá em São Paulo e eu errei o caminho. Irmãos, eu tive que andar bastante para poder achar um posto, uma vez que o combustível estava terminando. Eu falei assim, se eu tivesse entrado naquela agulha, se eu tivesse prestado atenção, né, no Google Maps, estava na minha mão, porque houve uma confusão, e são várias estradas, se eu pudesse voltar atrás. Mas ali ainda tinha como voltar atrás. Mas existem situações que nós não temos como mais voltar atrás. Decisões tomadas, e há muitas pessoas que tomam decisões precipitadas, né? Eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você olha um anúncio e você fala assim, né? O camarada fala assim, olha, se você não comprar agora, você vai perder essa grande oportunidade, é só agora, é só, e você fica aquele negócio assim, não, é uma ótima oportunidade, e você compra, e quando passa na loja do lado, você vê que aquele preço estava com ágio. E você fica falando, se eu pudesse voltar atrás. E às vezes não dá, porque você já passou o seu cartão, e muitas das vezes em 24 vezes. E você fica ali, né, remoendo com aquela questão. Nós estamos falando de coisas materiais, mas existe uma questão espiritual, queridos irmãos, que nós não podemos deixar de nos preocupar. A palavra de Deus, ela vem dizendo algumas coisas. Eu queria que você pudesse estar abrindo em Eclesiastes, capítulo 12. Por favor, se puder. Eclesiastes, capítulo 12. E versos 13 e 14. Eclesiastes 12, verso 13 e 14. Tá bom? Vai colocar aí, Laurinha? Vai? Tá bom. Assim que estiver lá, a gente pode ler, irmãos? Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Amém? Amém. Vamos ler juntos, irmãos? De tudo... Ué,
a gente ouve muita coisa, não ouve? A gente ouve muita coisa, né? A gente ouve sobre política, a gente ouve sobre religião, a gente ouve sobre futebol, a gente ouve sobre os esportes, a gente ouve nas questões de guerras, a gente ouve sobre muita coisa. Mas de tudo que se tem ouvido, o fim é o quê? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Ele fala de todo crente? Ele fala de toda pessoa. Esse é o dever. Agora, olha o que nos diz isso aí. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até o que está, quer seja bom, quer seja mal. Então, meus amados irmãos, agora voltando à parábola do rico e do Lázaro, e essa parábola, e as parábolas, elas tinham justamente isso, era uma alegoria, eles falavam uma verdade em forma de uma alegoria. É como um professor dizendo, vou dar um exemplo, guarda esse exemplo. E Jesus, assim falando, queridos irmãos, ele fala não pelo fato do rico ser rico, porque também há muitos que tinham um entendimento, eu gostaria que nós pudéssemos nos ater a isso, que quando a gente lê lá no livro de Jó, a perspectiva e a teologia da época dizia, se alguém fosse rico, se alguém tivesse saúde, se alguém fosse fecundo, essa pessoa era dita uma pessoa abençoada por Deus. Se você fosse paupérrimo, se você fosse miserável, se você tivesse doenças, você era uma pessoa que tinha sido colocada o favor de Deus sobre a sua vida, não colocado o favor de Deus sobre a sua vida. Então, por isso que Jó, de alguma forma, e os amigos, eles não entendem aquele momento adverso pelo qual Jó passou. Mas, queridos irmãos, não era pelo fato do rico ser rico, aquele homem era rico. Mas ele estava, queridos irmãos, distanciado das coisas de Deus. Não era pelo fato de ser rico, não era pelo fato de ter saúde, porque de uma forma adversa, a palavra nos diz que Lázaro, queridos irmãos, ele era uma pessoa paupérrima. E ainda, acima de tudo, ele era doente. E, queridos irmãos, pensem o que é você querer se alimentar e talvez você pensar aquilo que sobra. E isso era natural também, você dar aos pobres aquilo que sobrava da sua mesa. Mas eram sobras. Não era preparar com carinho, como eu tenho a certeza que muitos dos irmãos, muitas das vezes fazem, né? Quando alguém às vezes pede comida, você não vai dar aquilo que você está comendo, come aqui o meu resto. Você compra algo e fala assim, não, isso aqui é para você. Mas, queridos irmãos, o que estava acontecendo ali era justamente isso, eram as sobras que tinham da mesa. E Lázaro, muitas das vezes, se alimentava ou queria se alimentar disso. Mas houve, queridos irmãos, um momento, um marco, que os dois foram enfrentar a eternidade. A palavra de Deus nos diz, queridos, e eu gostaria de deixar isso para nós. A gente fala, né, muitas das vezes assim, poxa, pastor, quando eu morrer eu vou para o céu. Eu também vou para o céu. Eu tenho uma certeza disso. Mas, olha, queridos irmãos, o que fala para nós o verso de número 22, e aconteceu que o mendigo morreu. E aconteceu um fenômeno, meus amados irmãos. O que aconteceu? O verso de número 22 de Lucas, aí agora, voltando, que o Lázaro, ele foi conduzido, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Então, meus amados irmãos, né, eu gostaria de dizer o seguinte, Mirte, tu já morreu? Mas eu entendo, eu acredito, quando eu morrer, eu vou ser conduzido à presença do meu Deus. Apesar de toda a luta, por isso que a gente canta, não mais choro, não mais dor, não chega, não importa o que nós passamos. Os remédios, a Tati é um relógio para me dar remédio. Nego, está na hora, nego, está na hora. E às vezes chega assim, às vezes eu até lembro, mas eu quero ver se ela está cuidando de mim mesmo. Eita, esposa de pastor, né? Aí ela fala assim, amor, já tomou remédio? Aí eu falei, não, estou esperando você me dar. Mas, meus amados, isso é outra questão de casa. Mas, queridos irmãos, não vai mais existir isso. Porque nós não vamos ficar perambulando.
Não há necessidade de acender uma vela para que possa iluminar o meu outro lado lá, o meu espírito, onde eu estiver. Não existe mais essa questão de vela. Não existe. Não existe, meus amados irmãos, pastor Paulo, vamos dizer, colocando na minha vida, vou ficar no purgatório para melhorar aquilo que eu não melhorei, e aí depois eu vou. Não, não haverá isso. Mas, queridos irmãos, é na palavra de Deus que somos direcionados a crer. E ele fala, olha, Lázaro morreu e foi conduzido pelos anjos à presença do Senhor. Que maravilha, meus amados irmãos. E isso, queridos irmãos, ele está falando, eu vou te dar um exemplo, porque esse exemplo vai acontecer com cada um de nós que serve ao Senhor. Nós não vamos ficar por aí, nós temos um destino. E, queridos irmãos, diz também, né, nesse mesmo texto, que morreu também o rico, e ele foi sepultado. Pá, sepultaram o rico. Aí eu fico pensando, né, irmãos? Vamos pensar aqui. Quem era o rico? O rico ou Lázaro? Olha só, irmãos. Quem era o rico? Os irmãos já pensaram como deve ter sido o sepultamento de Lázaro? Como é que deve ter sido? Né? Aí, vamos enterrar esse indigente aqui. Né? Esse indigente. Vamos lá. Cova rasa, não é isso? Cova rasa. Aí chegaram lá, de repente não teve nenhuma coroa de flores, né? Ninguém para ornamentar. Agora, vocês já pensaram como deve ter sido o sepultamento do rico? Já pensaram? Tinha as carpideiras, né? Vamos pagar para a galera chorar. Esse homem era maravilhoso. Eu não sei o que. E devia ter fila. Talvez para falar, né? Olha, né? Vamos pensar. De repente ali, né? Quem deseja falar, né? De repente era alguém muito influente. Não, gostaria de dizer que essa pessoa, não sei o que, quantos banquetes participamos, quantas vezes, né? Mataram o boi, mataram não sei o que. E participamos de grandes festas. Oh, meu amigo, tanta gente falando. Já pensaram na quantidade de coroa de flores? Mas não é o mausoléu que vai dizer para nós que aquela pessoa foi para o melhor lugar. Talvez até Lázaro não tivesse ido para o melhor lugar aqui na terra. Mas com certeza ele estava no melhor lugar onde Deus o colocou, na presença dele. E aí veio esse texto para mim, queridos irmãos, e eu comecei a pensar, Senhor, se o Senhor está falando para mim uma verdade em forma de alegoria, aí agora acontece uma coisa, irmãos, um grande fenômeno. E lá no Hades, quem é que estava no Hades? Quem que estava no Hades, irmãos? O rico. O rico estava lá no Hades. O Hades é chamado o inferno. Alguns dão o nome de Geena. O Geena, queridos irmãos, era um lugar, né? Era a lixeira ali da cidade, né? Era o lixo da cidade, onde as pessoas colocavam ali o lixo e ali o fogo não parava. Não sei se o gás metano, essas questões todas, né? E ali ficava pegando fogo direto. Então, assim, olha, é comparado a isso. E lá no Hades, coloca para a gente, por favor. Lucas capítulo 16, verso 23. Por favor. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento. Irmãos, o que vem à nossa cabeça? Vamos lá. Tem muita gente que fala assim, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não está errado não, irmão. Acabou nessa vida. Acabou aqui. Agora vai começar outra coisa. E lá no Hades, onde ele estava, sabe o que eu comecei a pensar? Que aqueles que foram para uma eternidade longe do Senhor, a questão de estarem com as suas faculdades mentais muito ativas. Em primeiro lugar, ele sabia onde ele estava.
E lá no Hades, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu Abraão. Irmãos, pensam comigo. Pensa comigo. Tinha uma brincadeira antiga, né? Do animador, né? Um dos melhores comunicadores que o Brasil teve, que foi Silvio Santos, que ele tinha uma brincadeira que colocava a criança na cabine. Vocês estão lembrados disso? Estão lembrados? Aí a gente ficava do lado assim, né, da televisão torcendo, porque aí ele falava assim: você quer trocar essa chupeta por um videogame? Aí a criança: não! Aí ficava todo mundo: gente, ele deveria ter trocado, mas ele não estava ouvindo. Eu quero dizer, irmãos, que na questão de consciência, aqueles que para lá forem, eles saberão por que estão lá, porque um dia rejeitaram o Senhor. E olhando Abraão, ele fala algo, queridos irmãos, que como primeiro ele vê, porque nós temos pregado, todos nós temos pregado, irmão. Há muitos que falam que é mentira, outros que dizem: por que vocês vão para a igreja? Por que vocês servem esse Senhor? Olha, e algumas pessoas até dizem, né? Eu vou responder isso. Não tem gente que fala assim: olha, quem foi que voltou para dizer que existe céu e inferno? Já ouviram alguém dizer isso? Ninguém voltou. Se ninguém voltou, deve ser assim: morreu, acabou. Mas vamos lá, irmãos, o texto ainda fala grandes verdades para nós. E verso de número 24: e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesse lugar de chama. Pede a Abraão, que está na sua presença, que de alguma forma ele me abençoe aqui onde eu estou. Aí, meus amados irmãos, olha o que o Senhor nos diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Tem muita gente que é assim, porque tem em si o dinheiro como seu senhor, e esquece de Deus. Tem, queridos irmãos, em tudo aquilo que possui, é o seu Deus. E aí, irmã Ana, muitos não se preocupam com a obra missionária, sabe por quê? Não me falta nada. Vou pensar em missões? Eu posso ajudar muito, mas para quê? Alguém vai chegar. Alguns extremistas do calvinismo dizem até que não precisa nem se pregar. Se não precisa de pregar, para que evangelizar? Aí, queridos irmãos, é que nós começamos a entender a nossa responsabilidade, para que venhamos a avisar a cada um que há um lugar, sim, de tormento na eternidade, e não é essa a vontade de Deus para nenhum de nós. É por isso que o Senhor diz para nós que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Porque nós, queridos irmãos, iremos para a presença do Senhor para sempre. Se é preciosa a vista do Senhor, a morte dos seus santos, porque também Ele não tem prazer na morte do justo, do injusto, porque sabe o lugar para onde vai, e não há mais retorno. Alguns, queridos irmãos, que dizem assim, ele fala: agora, este é consolado e tu atormentado. Além disso, olha bem, irmãos, verso de número 26, além disso está posto um grande abismo. A eternidade é um lugar de grandes abismos entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá não poderiam. Irmãos, o céu é um lugar de alegria? É ou não é? É. Irmãos, em algum momento a gente vê assim: e Abraão, olhando para o Hades, se entristeceu com as pessoas que estavam lá. Mas quem é que estava vendo onde o outro estava? Era o rico. Porque talvez, muitas vezes, alguém chegou e falou do amor de Deus,
Mas ele chegou, de repente riu. Olha onde eu estou. Eu estou vivendo de uma forma regalada, abençoada. Você está falando para mim, para eu me preocupar com essas coisas? A eternidade vai demorar a chegar. Irmãos, nós não sabemos, ela pode estar, irmãos, logo ali. Houve um jovem, num culto, que ele desafiou o pastor. O pastor estava pregando sobre a eternidade. E ele falou justamente o seguinte: pastor, eu queria que o senhor pudesse dizer para mim, eu estou a quantos metros da eternidade? Aí o pastor olhou e falou: eu não sei. Aí ele falou: como é que tu quer me convencer de alguma coisa se tu não sabe do principal? E foi embora com a sua moto. Algum tempo depois chegou uma notícia lá na igreja de um acidente. Lá estava aquele jovem com a sua moto e morto. O pastor, ao sair da igreja, ele foi e contabilizou na quilometragem do seu carro a 1.600 metros, a 1 quilômetro e 600 metros. E ele pôde responder para aquele corpo inerte: você estava a 1.600 metros da eternidade. A que distância nós estamos da eternidade? Eu não sei. E é por isso que nós estamos aqui falando. E é por isso que eu estou dizendo de uma realidade que vai acontecer na vida de todos nós. E ainda assim, queridos irmãos, quem está lá não passa para cá, quem está aqui não passa para lá. E aí ele fala o seguinte, queridos irmãos, ele faz um pedido que muitos acreditam isso na questão do espiritismo. Seja de mesa, o que for, fala com os mortos. Fala lá que eles vão responder para a gente, na transmigração da alma, não é? Que você tem que reencarnar, ou que alguma coisa nesse sentido. E aí a palavra de Deus, irmãos, é por isso que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Olha o que a palavra nos diz. Verso de número 26, 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Mandar quem, irmãos? Lázaro? Mas o que tinha acontecido com Lázaro? O que tinha acontecido com Lázaro, irmão? Tinha morrido. Vamos mandar um morto lá? Olha, eu quero dizer a vocês que vocês possam seguir a Deus. Eu vou embora. Olha o que o Senhor responde, irmãos. A palavra de Deus ela é fiel. Olha só. E verso de 27, disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: o Senhor diz a ele: eles têm Moisés e os profetas, porque até aquela época, irmãos, a Torá ela era essa síntese do Pentateuco e dos profetas. Como que diz assim, olha, manda lá. Não, eles têm a Bíblia. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? Ele, queridos irmãos, quando fala isso, parece que ele lembra como ele viveu. E ele, de alguma forma, ele fala enfaticamente no verso de número 30, e disse ele: não Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com ele. Quem está falando aí agora? É o fulano de tal. Fala aí. Onde você está? Que está bom. Olha o inimigo enganando muitas das vezes, irmãos. Eu estou bem. Mal. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Nós temos a palavra. Essa palavra que é pregada às crianças, palavra que é pregada nos cultos, essa palavra que é pregada nos cultos de oração.
nas reuniões, em casa, quando você lê. Às vezes você fala, alguém diz o seguinte: eu vou pensar melhor e quem sabe um dia eu vá, de alguma forma, eu vou mudar esse quadro. Eu vou mudar esse quadro. Porém, o Senhor lhe diz: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Não dá mais para voltar. E eu gostaria de nesta noite, tendo dito isso a você, e quem é que não conhece o estado da sua alma? Eu digo aos amados irmãos, a você que, entendendo esta palavra, nós sabemos como nós estamos caminhando para a eternidade. Tem coisas que nós podemos voltar atrás e tem coisas que nós não podemos voltar atrás. Mas a decisão, ela tem que ser um marco na nossa vida. Senhor, hoje, olha o que a palavra de Deus nos diz. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração. Essa questão de endurecer o coração, eu fico pensando muitas das vezes, quantas vezes o inimigo de nossas almas, ele fica ali e dizendo: olha, não, espera amanhã, espera amanhã, espera amanhã. Queridos, eu fico pensando, a gente caminhando para a eternidade sem saber. Deus sabe, mas Ele espera que eu e você, nós possamos decidir sobre a questão da eternidade. O que o Senhor fez por nós, irmãos? Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele tomou o meu e o teu lugar. Ele já nos deu acesso direto ao Senhor. O que cabe a nós, de verdade, é se render ao Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a Ti o senhorio da minha vida. Eu entrego a Ti. É o que temos de fazer. E segui-lo com todo o nosso coração. Então, se você está ouvindo esta palavra e você não tem a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, é por isso que nós pregamos, porque a palavra é a verdade. E eu gostaria de convidar a você, em nome de Jesus, onde você estiver, e se você entendeu esta palavra, que ela foi ao teu coração, eu gostaria que você pudesse levantar uma de suas mãos e dizer: pastor, eu gostaria de entregar a minha vida ao Senhor Jesus, mudar a história da minha vida. Eu quero ter paz no meu coração e essa certeza de salvação. Há alguém nesta noite que gostaria de tomar essa decisão ao lado de Cristo Jesus? Se houver, em nome de Jesus, levante uma de suas mãos e eu gostaria de orar por você em nome de Jesus. Não deixe que tantas vozes falem ao teu ouvido, mas creia, porque nós não sabemos a que distância nós estamos da eternidade.